Olá pessoal, hoje a gente vai estudar Gênesis capítulo 15. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui, eu recomendo que você se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhuma novidade. E aqui na descrição tá a playlist para você assistir a Bíblia toda. A gente está estudando a Bíblia toda juntos, todo dia um vídeo novo de um capítulo da Bíblia, tá? A gente está em Gênesis 15. Diz assim: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo. Então, Deus ele falava de várias formas. Deus fala de várias formas. E Deus ele apareceu aqui para Abrão numa visão, tá? Então, Abrão estava acordado, não foi um sonho, foi uma visão que ele teve. E a palavra do Senhor, que é uma pessoa, é a segunda pessoa da Trindade, que a gente vai ver no Novo Testamento, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão. Então veja bem, a palavra do Senhor, que é aquela que disse haja luz e houve luz, essa palavra criadora do Senhor, esse Logos, o Logos do Senhor, veio a Abrão numa visão que ele teve, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus. Então veja bem, a palavra do Senhor também é Deus. Senhor Deus, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então vamos lá, falar de novo de tipologias. Abrão simboliza aqui o pai. Nessa perícope, em alguns outros textos da Bíblia, e aqui eu estou falando desse versículo aqui, do início de Gênesis 15 até o versículo 8. Até o versículo 8. É uma tipologia em que Abrão representa o pai e Eliezer, que significa Deus é ajudador, Deus é auxiliador, representa o Espírito Santo. E aqui é uma profecia a respeito de Isaac, que representa o Filho de Deus. Ok? Então ele está dizendo assim, Abrão está respondendo: Senhor Deus, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Damasceno significa de Damasco. Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, de novo, dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Que é uma tipologia. O herdeiro de Deus é aquele que é gerado de Deus, que é Jesus Cristo, que é a palavra do Senhor. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Veja que a justificação sempre foi pela fé, nunca pela lei. Tem muita gente que pensa que no Antigo Testamento a justificação era pela lei, agora no Novo Testamento que é pela fé. Não, a justificação sempre foi pela fé. A Bíblia diz que pelas obras da lei ninguém pode ser salvo. E Abrão creu em Deus aqui 400 anos da lei, antes da lei. Antes de Abrão ser circuncidado, Abrão creu no Senhor. E isso lhe foi atribuído para a justiça. Agora, olha só essa fé de Abrão. Primeiro, Deus aparece a Abrão, dizendo assim: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Abrão vai. Aí depois Deus mostra Canaã, a terra de Canaã para Abrão.
e fala, essa terra eu vou dar para tua descendência. Abraão tinha 75 anos e a mulher dele é estéril. E agora, Deus está dizendo assim, sobre que grande vai ser a recompensa de Abraão. Abraão fala, para quê? Eu estou no fim da minha vida, para que eu vou querer uma grande recompensa? Eu já sou rico, estou no fim da minha vida. Para quê se eu não tenho filhos com quem deixar essa herança? E aí é o seguinte, sabe por que Abraão não estava vendo o que Deus estava falando? Porque ele estava dentro da tenda. E aí o versículo 5 diz assim, então o Senhor levou-o para fora. O próprio Deus, vê que Deus não chamou Abraão para sair. Abraão estava ouvindo a palavra do Senhor e Deus o tirou de dentro da tenda. E disse, olhe para os céus e conte as estrelas se puder contá-las. Então o problema de Abraão, na verdade, era que ele estava dentro da tenda ainda. Talvez estava lá deitado já, até porque as estrelas já era de noite, talvez ele estivesse deitado. E Deus o tira da cama, o tira do conforto, para mostrar as estrelas. O conforto, ele muitas vezes nos impede de ver a promessa. Então Deus ele nos tira do lugar que a gente está, nos tira do conforto, para nos mostrar as promessas dele. E ele disse, assim será a sua posteridade. Então veja bem, Deus mostra para Abraão as estrelas do céu, que ninguém sabe quantas são, só Deus sabe. E Deus fala assim, assim vai ser a tua posteridade. E Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus. Mais uma vez, é Moisés parafraseando aqui, talvez Ur dos Caldeus Deus não existisse ainda. Os caldeus provavelmente nem existiam ainda. Isso aqui, Moisés escrevendo, ele parafraseia para o povo entender. Para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Aqui a tipologia ainda continua, tá? Essa tipologia vai até o versículo 12, tá? O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, que é uma bezerra, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Isso aqui é uma tipologia de Deus sacrificando Jesus. Esses sacrifícios aqui são tipologias do sacrifício de cruz. Isso aqui é uma tipologia do Calvário, na qual Deus sacrificou Jesus Cristo. Por quê? Porque Abraão tinha perguntado, qual é a garantia que eu tenho de que o Senhor vai me dar essa terra, de que eu vou herdar essa terra? E aí, o Senhor mandou isso, que é uma tipologia do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é a garantia de que a descendência de Abraão, que somos nós, herdará aquela terra. Herdará toda a terra, porque aquela terra, na verdade, é uma tipologia para toda a terra. Mas veja bem, ele fez esses sacrifícios, só que aves de rapina, como eu já disse, é uma tipologia de demônios, desciam sobre os cadáveres. Porque a gente vai falar mais quando essas tipologias aparecerem, quando acontecer de fato no sacrifício de Cristo. Quando Jesus estava morto ali no Calvário,
os demônios desceram ali no Calvário, né? Porque os demônios não estavam no inferno, estavam nas regiões celestiais, desceram ali no Calvário para atormentar Jesus, para impedir que ele completasse a sua obra. E aí, Deus desceu ali naquela região do Calvário e destruiu aqueles demônios. Que é essa que está apresentada aqui nessa tipologia. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, que representam Jesus Cristo morto. Porém, Abrão, que representa Deus, as enxotava. A tipologia vai até aqui, esse versículo 10. Agora, olha que interessante. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Aqui termina a tipologia. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Então Deus está falando, Deus ele já disse para Abrão que a descendência dele iria herdar aquela terra. Mas uma coisa vai acontecer antes. A descendência dele vai ser peregrina em terra de outras pessoas, que é Misraim, que é o Egito. Será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, que é o Egito. Depois eles sairão com muitas riquezas. Os descendentes de Abrão, a descendência de Abrão, sairá do Egito com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, porque aqui, nessa época, uma geração era 100 anos, a expectativa de vida dos humanos já é 100 anos, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dei esta terra. Você veja, Deus não disse a sua descendência darei. Deus disse: a sua descendência dei essa terra. A descendência de Abrão nem existia ainda. Abrão nem tinha tido filho ainda. Deus já tinha dado aquela terra à descendência dele. Desde o rio do Egito, o Nilo, até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, a terra dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Jebuseus são os naturais de Jebus, que era a cidade que aqui é chamada de Salém, cujo rei era Melquisedeque. Grava essa informação porque essa cidade, aqui, Jebus, é a cidade mais importante da Bíblia. Ok? É isso, pessoal. Até a próxima. Curta esse vídeo, comenta o que você achou, compartilha para a galera vir estudar a Bíblia com a gente. E se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.